Paz, alegria, que bom, mais um dia de vida e esse dia vai ser abençoado, vai ser um dia em que o Senhor vai conduzir a nossa vida e vai nos nutrir com a sua palavra. Devemos proclamar isso, jogar essa informação para o nosso cérebro. Hoje vai ser um dia maravilhoso para que o nosso cérebro também produza os hormônios bons para poder vivermos de fato esse dia especial. E claro, com a palavra de Deus tudo fica mais especial. Com a palavra de Deus nós temos um dia na presença dele, e um dia na presença de Deus vale mais do que milhares fora dela. Não esquece de deixar teu comentário e curtir e também compartilhar. Se quiser também entra no link aí para se inscrever. Aliás, se você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, e você quiser entrar no grupo de WhatsApp para receber todos os conteúdos desse canal, entra lá que você vai receber em primeira mão. Então, estamos aqui no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da vida do cristão? Vamos meditar? Diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu o juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei, demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante aqui, nós já podemos perceber. Será que tem alguma coisa que Deus não se mete na nossa vida? Bom, não temos uma resposta exata, mas o Evangelho deixa um pouco claro para nós. Aparece um homem chamando Jesus de mestre, e aí diz a meu irmão para que reparta comigo a herança, e Jesus não quer se meter nisso. Jesus não queria se meter nessa briga aí por herança. Opa, será que Deus está preocupado com essas questões em que envolve a ganância e que gera briga, disputa por coisas materiais? Será? O Evangelho diz que Jesus é mestre, Jesus quer ensinar. Jesus não está preocupado em ser juiz de pequenas causas, juiz de questões de herança. Não é essa a preocupação de Jesus. Às vezes a gente apresenta cada coisa para Jesus, esquece a sua palavra, esquece o seu ensinamento. Jesus quer nos ensinar, Ele é mestre, Ele quer nos direcionar, e às vezes a gente deixa de lado a palavra, de meditar a palavra para ficar pedindo um monte de coisas. Não sei não, ó. A gente tem que ter muito discernimento. Às vezes não procuramos Deus para ouvir sua palavra, para aprender, para adquirir sabedoria, direcionamento para a nossa vida a partir da sua palavra, orientações a partir da sua palavra. Às vezes a gente deixa a Bíblia de lado, não quer saber de orar para pedir coisas, bens materiais, para que resolvam coisas para nós, resolvam situações que vai nos beneficiar e trazer só dinheiro. Só pensamos muitas vezes nisso. Será que isso não é fruto de ganância? Não que a gente não vá pedir essas coisas e colocar nas mãos de Deus para que Ele intervenha com a sua providência, mas e a palavra? Mas e eu me colocar 20, 30 minutos ali do meu dia para meditar a sua palavra, para estar com Ele, para não ficar preocupado com essas coisas, mas para aprender, para estar dialogando com Ele, para poder sentir a sua presença, a sua paz.
Aí às vezes a gente até sai de um lugar para outro, se desloca, vai para uma campanha tal, tem gente que até muda de igreja porque lá naquela igreja está prometendo coisas materiais, prosperidade, mas a pessoa não consegue tirar 30 minutos para meditar a palavra, para adquirir sabedoria, para estar na presença de Deus. Será que a gente está com o coração ganancioso, só querendo saber de coisas materiais e não coisas espirituais? Será que nós não podemos pensar nas duas coisas? Às vezes, talvez, pensamos só numa coisa. E é interessante que nessa passagem, Jesus conta uma parábola de um homem que tinha ali um grande celeiro, teve uma boa colheita naquele ano, e ele não tinha onde guardar. Aí ele começou a pensar, o que eu vou fazer? Aí ele pensou, vou derrubar os celeiros, construir maiores para colocar a colheita e os meus bens. Por que ele não pensou, poxa, vou partilhar, já tenho tanto, não precisava derrubar celeiros para construir maiores e acumular mais. Por que ele não pensou, vou partilhar com quem não tem? Já que eu tenho tanto, já os meus celeiros estão cheios, vou partilhar, vou ser caridoso. Será que nós não estamos só querendo acumular? Cadê a caridade? Será que os bens não estão ocupando o lugar de Deus? Será que não estão deixando o nosso coração cada vez mais egoísta? Será que o desejo de acúmulo, cuidemos para que as riquezas, bens materiais não tomem o lugar de Deus? Não deixe o nosso coração insensível para com o próximo. Cuidemos para não ficarmos apegados a essas coisas e esquecermos coisas que são muito mais importantes e essenciais para um cristão. A partilha, a caridade, a ajuda ao próximo. Cuidemos para que as coisas materiais não nos ceguem a ponto da gente não enxergar mais nada, não enxergar nem a necessidade do próximo, aquele que está bem ao nosso lado, que precisa da nossa ajuda. Cuidemos para o coração não se fechar no egoísmo, na ganância, porque Jesus vai dizer para esse homem nessa parábola, né? Na parábola ele fica preocupado com isso e aí vem Deus e diz, tolo, ainda hoje pedirei conta da tua vida, vai ficar para quem todos esses bens? Na parábola diz isso. Vai ficar para quem? Vai ficar para as pessoas brigarem por herança? Vai ficar aí para ficarem disputando por herança? Tolo, você pode morrer a qualquer momento a gente pode bater as botas e aí ninguém vai levar nada. Você já viu algum cortejo de um caixão indo para o cemitério e um caminhão de mudanças atrás? Ou um morto levar no caixão uma bolsa com celulares, iPhones e tantas coisas e do caixão ele ligar para o frete pedindo para o frete levar os bens materiais para ser enterrado junto? Não existe isso, ninguém leva nada dessa vida. E às vezes a gente se apega tanto, e quando a gente troca Deus por algo, a gente acaba perdendo Deus e o algo pelo qual nós trocamos Deus. Pensemos nisso, vamos refletir, não deixemos que as coisas tomem o lugar de Deus. Não tem problema ter coisas, o problema é quando elas tomam o lugar que é de Deus, quando elas deixam o nosso coração fechado para a caridade, para a partilha. E queremos só acumular e alimentar o egoísmo em nós. Cuidemos para que isso não aconteça. A verdadeira riqueza está na fraternidade, na caridade, na partilha. Tem bens muito mais preciosos do que bens materiais. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.